com a gente. Eu estou na frente do Hospital San Juan de Dios, no município de La Serra, a cerca de 45 quilômetros de Medellín. Esse é o hospital mais próximo da região do acidente. É para cá que estão sendo trazidos os feridos, os feridos mais graves. Por aqui já passaram Alan Kuchel e Rafael Renzel, um jornalista da região de Chapecó, que também sobreviveu a esse acidente aéreo. Nesse momento, a equipe médica do hospital se prepara para conceder uma entrevista. Agora, Olívia, a equipe fez um voo com escalas pela Bolívia, né? O que você tem de informação do voo? Era para ser um voo fretado direto até a Colômbia, mas como a companhia aérea não era nem brasileira nem colombiana, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, não autorizou esse voo. E aí, então, o que a Chapecoense fez foi ir num voo comercial de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, e lá eles pegaram esse voo, aí sim, um voo fretado em direção a Medellín. Olívia, e com relação às buscas, que informação você tem aí da Colômbia? Há muita especulação de que as buscas teriam sido encerradas nesse momento. Chico, a informação que a gente tem de um socorrista que chegou há pouco com um dos feridos é de que as buscas ainda não tinham sido interrompidas. O tempo aqui, o clima aqui é ruim, baixa visibilidade, chuva por aqui, mas por enquanto a informação que a gente tem é de que as buscas continuam. Ok, a gente tem uma primeira informação de que por causa do mau tempo as buscas estão sendo interrompidas. Agora você que está aí está dizendo então que as equipes dizem que apesar do mau tempo, estão tentando ainda continuar as buscas, lembrando que temos até agora a confirmação pelo prefeito de Medellín de 25 mortes e temos aí informação de 6 sobreviventes que já estão sendo atendidos em hospitais, incluindo aí um lateral do time da Chapecoense, o Alan Rush, e também o goleiro Danilo. Agora, Lívia, você chegou aí muito cedinho, né? O que você nos relata desde o momento que você chegou? Queria que você contasse aí pra gente, enquanto a gente está revendo as imagens dos primeiros atendimentos que foram prestados aos sobreviventes. Eu cheguei aqui por volta de meio-dia do horário de Brasília, 9 da manhã do horário da Colômbia. O clima aqui já era de expectativa pela partida, a gente já estava começando a trabalhar com as reportagens que apresentaríamos no Sport TV ao longo da semana. No momento que chegou a notícia do acidente, eu estava no hotel onde a equipe da Chapecoense ficaria hospedada. Estávamos aguardando a chegada deles, porque já estava no horário previsto ali do voo pousar aqui em Medellín, então eu já estava aguardando a chegada deles no hotel, quando um sócio de uma empresa de logística que faria todo o traslado da equipe aqui por Medellín nos avisou que tinha havido um problema com o avião, que a torre de controle do aeroporto comunicação com o avião. Foi nesse momento que nós nos dirigimos primeiro ao aeroporto e depois ao hospital para aguardar a chegada do ferido. Ok, Lívia, obrigada. Explicando que a Lívia chegou lá cedo exatamente porque ia fazer a cobertura desse jogo da Chapecoense, que seria o primeiro da final da Copa Sul-Americana. A gente volta a conversar com ela já já. Olha, mas a área já de difícil acesso, Ana, inclusive para chegar a esse local, com chuva, é um local montanhoso, né? As equipes de resgate estão tendo que usar carros com tração nas 4 rodas, há muita dificuldade para chegar aí, e a chuva intensa nessa área. O Lacombe está aqui com a gente para falar um pouco dessa Chapecoense. Cobertura complicada, né, Chico? Porque eu morei 5 anos em Santa Catarina, conheço a região de Chapecó, conheço o Rafael Renzel, graças a Deus trabalhei com ele na RBS, afiliada da Globo lá em Santa Catarina, felizmente está entre os sobreviventes, mas aguardamos ainda notícias da nossa equipe aqui do Rio, que está no Brasileirão esse ano. É o time final da Sul-Americano. Um momento errado, né? Não tinha que ter acontecido. Uma tragédia, independente de qualquer momento, né? Temos aí já a confirmação de 25 mortes, infelizmente. Aguardando aqui muito tensos as notícias, né? Chapecoense é um time do Oeste Catarinense, do extremo Oeste Catarinense. Este ano chegou pela primeira vez à final de um campeonato internacional. A Associação Chapecoense de Futebol foi fundada em 1973. 4 anos depois conquistou seu primeiro título catarinense. Em 2009 o time disputava a 4ª divisão, a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Em 2014 a Chape chegou à Série A do Brasileirão, ficou em 15º na primeira vez, no primeiro ano na Série A. No ano passado foi o 14º. Este ano já está ali em 9º lugar, falta uma rodada só, vai ter o melhor desempenho no Brasileirão, né? Na Copa Sul-Americana o time teve realmente um desempenho incrível, eliminou o Independente da Argentina, adversário forte nas oitavas de final, o Júnior Barranquilla da Colômbia nas quartas, o argentino São Lourenço, time do Papa, na semifinal, e o primeiro jogo da decisão contra o Atlético Nacional seria amanhã em Medellín. Esse jogo, o segundo no Brasil. Esse jogo por enquanto está suspenso. O Conmebol suspendeu todas as atividades da COB.
agora. Não tinha outro jeito, né? E olha, outros acidentes com equipes esportivas, né, já aconteceram, né? O mais recente, em 2001, na Rússia, um time inteiro de hóquei no gelo morreu num acidente aéreo. Em abril de 1993, toda a seleção de futebol da Zâmbia morreu quando o avião em que estava explodiu. O acidente foi na decolagem no Gabão. A equipe ia disputar uma partida pelas eliminatórias para a Copa de 94. Em 1972, um avião com a seleção uruguaia de rugby caiu na Cordilheira dos Andes. Apenas 16 pessoas sobreviveram. O caso virou até filme. Em 1958, 8 jogadores do Manchester United morreram num desastre aéreo em Munique, na Alemanha. O time voltava de um jogo pela Liga dos Campeões da Europa. Uma tempestade de neve provocou a queda. Em 1949, a equipe do Torino, que era a base da seleção italiana que jogaria a Copa do Mundo no Brasil no ano seguinte, estava no avião que caiu perto de Turim. A aeronave se chocou com uma das torres da Basílica da cidade antes da queda. Ninguém sobreviveu. E olha, no avião, nesse acidente de hoje de madrugada, 1h15 da madrugada aqui de Brasília, 10h15 no horário da Colômbia, estava, entre os jornalistas e além da equipe da Chapecoense, estava uma equipe da TV Globo que iria cobrir esse jogo da Chapecoense. As pessoas que estavam nesse avião, o repórter cinematográfico Ari Júnior, o repórter Guilherme Marques e o produtor Guilherme Vanderlars. Nós não sabemos nada, nenhuma informação. A gente tentou contato várias vezes com celulares, por mensagem. Infelizmente não conseguimos contato com nenhum deles, mas ainda temos esperanças de que eles estejam ainda tem que aguardar. Lembrando que apesar de ser um acidente muito grave, já com 25 mortos confirmados, há 6 sobreviventes, as buscas ainda continuam. É uma região de muito difícil acesso. Está chovendo lá no momento, que dificulta bastante. Então não é o momento ainda de perder a esperança, é o momento de continuar esperando o que vai vir aí dessas buscas que estão sendo feitas na região. Estamos aqui na torcida por eles. Quem está com a gente lá no estúdio em São Paulo é o Galvão Bueno, que conhece bem essa região do aeroporto de Medellín. Galvão, o que você pode dizer para a gente da sua experiência em pousos e decolagens nesse aeroporto? Olha, Lacombe, Ana, Chico, eu me lembro de 2 viagens a Medellín. A primeira delas no Campeonato Mundial de Basquete em 1982, quando ainda era o aeroporto antigo, que era uma coisa realmente terrível e marcada pela tragédia, porque foi lá que perdeu a vida Carlos Gardel, em 1937. Os aviões decolavam e tinham que subir em aspiral entre as montanhas, e era absolutamente assustador. Quando voltei em 1995 com o Grêmio para um jogo com o mesmo Atlético Nacional de Medellín, a decisão da Libertadores, o aeroporto já era em São José Maria, Córdoba, onde acabou acontecendo o acidente, a cerca de 90 quilômetros, lá em cima, um aeroporto seguro, já em cima da cordilheira, não tinha mais que se descer desta forma ou subir em aspiral, então já não tinha mais nada a ver com a realidade do acidente de Carlos Gardel em 37 ou do susto que alguém possa ter passado durante o Mundial de Basquete de 1982. Vocês falavam aí de acidentes, o maior deles realmente foi o choque do avião com a Basílica de Superga em 1949, o Torino era a base da seleção italiana, né? O nosso José Altafini jogou como Mazzola a Copa de 58, porque o Mazzola, pai do outro Mazzola, que jogou depois uma final contra o Brasil em 70, ele estava nesse voo e ali nenhum sobrevivente. Assim como vocês disseram, já temos a afirmação das 25 mortes é do prefeito de Medellín, Frederico Gutierrez, e a gente vai continuar aqui na torcida, porque nós tínhamos 72 passageiros, mais 9 tripulantes. Galvão, desculpa pode chegar a informação de que dos 6 sobreviventes que nós tínhamos, 6 sobreviventes. Morreu a caminho do hospital. Então nós temos 5 sobreviventes até agora. E o prefeito de Medellín confirmou 25 mortos por enquanto. Lembrando que o avião levava 72 passageiros e 9 tripulantes, portanto, 81 pessoas. Chico, a Confederação Sul-Americana já suspendeu todas as atividades. A Confederação Brasileira de Futebol soltou uma nota agora, há instantes,
evidentemente lamentando tudo e dizendo que está entrando em contato às primeiras horas da manhã com a Confederação Sul-Americana para ver quais as atitudes a serem tomadas em relação ao futebol brasileiro. Eu tenho passagem marcada daqui a pouco para Porto Alegre, para a final da Copa do Brasil, um grande espetáculo entre Grêmio e Atlético. Me confesso absolutamente sem condições de abrir uma transmissão e dizer: vivemos hoje uma grande festa do futebol brasileiro. Espero que a Confederação Brasileira de Futebol tome as medidas necessárias, porque há uma consternação. Vocês citaram os casos da seleção da Zâmbia, da seleção de rugby do Uruguai, que acabou virando filme, do Manchester, e o grande acidente de 49 de Superga com o time do Torino. Não vejo condições psicológicas para uma grande decisão do futebol brasileiro. Você se diz sem condições de narrar. É uma comoção para todo mundo, para todo o país, inclusive, principalmente para o pessoal do futebol. Imagino até que para os jogadores dessa partida de hoje à noite deve ser muito difícil conseguir entrar em campo, sabendo desse jogo de amanhã, sabendo dessa tragédia que aconteceu com os amigos, companheiros da Chapecoense. Muitos trocam de time muitas vezes, se conhecem, jogam juntos, se encontram. São muitos amigos ali também, né? O mundo do futebol hoje, os jogadores trocam de time, jogam juntos, se conhecem, são amigos, nós os conhecemos. Eu confesso que eu não dormi um minuto porque apresentava o programa, o Bem Amigos, depois fomos jantar, quando chegaram as notícias, e a partir daí é impossível você pensar em dormir, pensando no drama das famílias que estão lá na Arena Condá, esperando em Chapecó, esperando notícias dos jogadores, esperando notícias das pessoas da delegação, esperando notícias dos nossos companheiros que estavam no voo e de outros companheiros da RBS de Santa Catarina que também estavam no voo, de jornalistas de rádio, de todos os seres humanos, de todas as pessoas que estavam nesse avião. Eu espero que a CBF haja com um extremo bom senso e com uma posição de sensibilidade nesse momento. E a gente vamos acompanhar o tempo inteiro e ficar nessa torcida aqui. Eu fiz apenas questão de dizer que o aeroporto utilizado hoje não é aquele da morte de Carlos Gardel, de 37, ou aquele que eu desci em 1982. É um aeroporto extremamente seguro, que fizeram no alto das montanhas, e parece que as condições de tempo, aí já não tenho a menor condição de falar sobre isso, por estar aqui apenas lamentar e rezar muito. Torcer muito para que as notícias sejam as melhores possíveis. Pois é, só que infelizmente acabou de chegar uma outra notícia aqui pra gente. A gente tem aí a confirmação do prefeito de Medellín de 25 mortes, né? Mas agora há pouco, o chefe da polícia de Antioquia, General Azevedo, que é a região ali onde houve esse acidente, falou em 75 mortos. A gente já está recebendo essas primeiras informações, inclusive porque, em princípio, havia informação de 72 pessoas a bordo do avião. Não se sabe se era exatamente isso, se havia mais gente, se o avião caiu em algum lugar. 81 pessoas, 72 passageiros, mais 9 mais 9 tripulantes. Então já há informação de 75 mortos pelo chefe da polícia lá dessa região de Antioquia. Parece que ali é uma região deserta, uma região de montanha. Diga, Galvão. Acabei perdendo contato com eles. Pode falar, Galvão. Esse avião saiu do aeroporto de Viro, em Santa Cruz de la Sierra. Ele tem uma posição geográfica muito importante na América do Sul. Por várias vezes, com a própria seleção brasileira, fizemos reabastecimento lá, com o São Paulo, com o Grêmio, com o Vasco, com o Palmeiras. Por várias vezes, o reabastecimento foi feito no aeroporto de Viro, em Santa Cruz de la Sierra, para que, pela posição que ele tem na América do Sul. Mas confesso que nunca troquei por um avião de uma companhia boliviana ali para voar. Me lembro de ter ido, sim, num avião boliviano em 1981. Era a minha primeira transmissão na Globo para Cochabamba. E o avião parou em Santa Cruz da Sierra e depois foi para Cochabamba. Naquela época, os aeroportos eram realmente assustadores.
hoje já estão em melhores condições. Não creio que isso tenha a ver, não sou nenhum especialista. Na verdade o avião caiu antes de chegar no aeroporto, Chegam né? notícias de problema elétrico no avião, ou de falta de combustível no avião. Isso não tem... Ana, Chico, Lacombe, não me parece ter a menor importância. A importância são as vidas humanas, o momento que o país vai encarar. O mundo inteiro está chocado com esse acidente. Ô Galvão, se esse número de mortes for confirmado, terá sido o maior acidente aéreo, né, com uma equipe de futebol, com esportistas. A gente mostrou vários casos aí na história, mas espero que não se confirme esse número, mas se confirmar... Relembrando então, né, 75 mortos, segundo o comandante da polícia da região de Antioquia, na Colômbia, ao contrário Vamos chamar de 25... A Lívia está agora, está lá em Medellín, com novas informações, Lívia? Oi, Chico, essa informação que vocês acabaram de dar sobre o número de mortos também foi confirmada pelo Luiz Fernando Rodrigues, diretor da equipe médica do Hospital São Juan de Dios, em La Serra. Segundo ele, os 6 sobreviventes que já foram encaminhados para 3 hospitais aqui da região, incluindo 3 jogadores, 1 jornalista e 2 comissários, esses teriam sido realmente os 6 únicos sobreviventes do acidente. Nesse momento,